Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um privilégio estarmos mais uma vez aqui falando aos irmãos sobre temas da eternidade, que traz vida eterna. E nós, como jovens, poderíamos estar falando de muitos outros assuntos, como nós temos visto aí na internet. Mas estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus e sobre assuntos tremendos e que Deus, através do seu profeta, abriu para nós. Hoje nós vamos dar sequência àquele estudo que nós começamos sobre parerechomia, né? Nós falamos sobre o milênio, falamos sobre o novo céu e a nova terra. E hoje, dando prosseguimento, vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Nós vamos iniciar, para nós termos como base, né? Vamos usar uma escritura que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aí o nosso profeta, ele vai nos falar lá na Era de Filadélfia, na mensagem da Era de Filadélfia. No parágrafo 124 ele fala assim: Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Qual é o nome de Deus? Então nós estamos vendo, João escreveu que o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, é o novo nome, que é o próprio nome de Deus. Aí ele fala assim: qual é o nome de Deus? Bem, ele é Deus conosco, ou Emanuel, mas este não foi o nome dado a ele. Chamarás o seu nome Jesus. Jesus diz: eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebestes. Ok? Aí o profeta continua, ele fala assim agora: por conseguinte, o nome de Deus é Jesus, porque este é o nome no qual ele veio. Ok? Então este é o nome de Deus, Jesus. Ele continua, o profeta: ele é Senhor Jesus Cristo. E qual é o nome que uma mulher recebe quando ela se casa? Agora o profeta abre um mistério aqui. Porque João não está falando de nenhuma mulher. João não está falando de uma noiva em Apocalipse 3, mas o profeta aqui ele fala assim: qual é o nome que uma mulher recebe quando ela se casa? Ela recebe o nome do homem. Será o seu nome que será dado para a noiva quando ele a recebe para si mesmo. Então, João, quando ele está falando aqui em Apocalipse 3, verso 12, ele está falando assim: escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Ele vai falar sobre Deus, o nome de Deus, e o nome da Nova Jerusalém. E ele fala que o nome é Jesus. E o profeta começa a nos abrir aqui que a noiva é essa esposa. A noiva é a Nova Jerusalém. Pelo que nós estamos vendo aqui o profeta falando. Porque João não fala de nenhuma mulher, mas o profeta vem e mostra que essa Nova Jerusalém que recebe o nome do meu Deus é a noiva, porque nós recebemos o nome de Deus, porque somos esposa do Cordeiro. Então a esposa recebe o nome do esposo. O profeta vai também nos falar que a Nova Jerusalém, elas são corpos, né? São corpos que nós vamos receber, certo? Corpos que vamos receber. Eu quero deixar claro aqui antes de você talvez falar assim: não, mas aí está sendo errado. Existe a parte literal da Nova Jerusalém e a parte espiritual, que é mais tremendo ainda do que a parte natural, porque a parte natural a denominação sabe, mas a parte espiritual da Nova Jerusalém nós vamos ver aqui pela abertura do nosso profeta. O nosso profeta abriu algo aqui para nós. E essa Nova Jerusalém também são corpos que vamos receber. Porque observa uma coisa aqui, observa esse ensinamento que nós vamos ter sobre a Nova Jerusalém aqui. Vamos começar nisso aqui, e aí eu vou mostrar para os irmãos algo tremendo sobre a cidade. Sobre a cidade. Então fique aí conosco, porque o que o profeta vai nos mostrar aqui é algo tremendo sobre a cidade. Ele fala assim, ó, na mensagem Futuro Lar, né, que é a mensagem que nós iniciamos, estamos estudando, e a partir dela pegamos outros parágrafos do ensinamento do profeta, Futuro Lar, parágrafo 237, ele fala assim: na nova terra há uma nova cidade. Ó que coisa, agora ouçam atentamente, não esqueçam isso.
Observe então o que o profeta está falando, para nós ouvir atentamente. Ele fala assim, que Jesus disse em João 14 que ele iria preparar. Não se turbe o vosso coração quando ele estava indo embora. Eu tenho uma razão pela qual ir. Observe isso. Quando Jesus estava indo embora, ele fala, não turbe o vosso coração, eu tenho uma razão para qual ir. Crede em Deus. Ele disse, crede também em mim. Eles não podiam ver que ele era Deus. Disse, crede em Deus. Agora, crede também em mim. E eu vou vos preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas mansões. No reino do meu pai há muitos palácios. Cristo está ali sob a construção dessa nova Jerusalém agora. Agora ouçam atentamente, não se movam, não confundam isso. Cristo está no céu hoje preparando a nova Jerusalém. Vamos lá então. Ele falou, eu vou para o meu pai e aí eu vou deixar corpos, aliás, eu vou preparar uma cidade. E o profeta diz, ele está hoje no céu preparando a nova Jerusalém. Aí olha o que o profeta ele continua dizendo. Ele vai dizer, ó, olha que coisa tremenda sobre essa cidade, irmãos. Ele fala assim, ó, notem que Jesus disse em João 14, nós estamos no 241, vos prepararei lugar. Ó, aqui se assemelhará. Então, ele foi preparar uma cidade para nós, mas o que vai se assemelhar? Observe isso aqui. Aqui se assemelhará. Noiva, alguma vez pensaste a que se assemelhará? Está preparado e desenhado pelo divino arquiteto. A que se assemelhará a cidade? Agora eu vou falar disso uns poucos minutos. O divino arquiteto o tem preparado, o desenhou e vejam, ele o tem desenhado com mãos carinhosas para sua amada noiva. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ele foi desenhar a cidade para nós, com mãos carinhosas. Mas, olha só, ele fala assim, a que se assemelhará? Podem vocês imaginar a um homem casando-se com uma esposa do que ele é capaz? Como ele constrói, põe cada coisinha exatamente igual ao gosto dela? Sim, a que ela agrada. Amém? Agora, o divino arquiteto tem desenhado uma cidade nova, onde ele viverá com sua noiva ao gosto dela. Com razão, o apóstolo diz, olho algum tem visto, ouvido algum tem ouvido, ou tão pouco tem subido ao coração do homem. Vamos ver se podemos esquadrinhar isso por um momento, veja o que se assemelhará. É algo muito tremendo isso, irmãos. Ele foi para o lar, nosso profeta está nos mostrando aqui, ele foi para o lar, ele está preparando a Nova Jerusalém, mas ele não vai preparar a Nova Jerusalém do gosto dele, mas do gosto da noiva. E aí o profeta dá um exemplo aqui de quando o jovem vai se casar com uma jovem e ele prepara a casa do gosto da noiva. Assim é Jesus preparando a cidade do gosto da noiva. O profeta vai nos dizer, na mensagem Companheirismo, através da redenção, ele diz que nessa cidade não tem prédios. Porque para que serve um prédio, irmão, uma casa? É para quando vier a chuva não te molhar, não molhar os móveis que você precisa ali usar para você cozinhar, para você guardar algo na geladeira. Se tiver muito calor, o sol não pegar na sua cabeça, não dá insolação. Porque esse corpo aqui que nós estamos é um corpo mortal, um corpo que está sujeito a enfraquecer de acordo com essas estações. Então nós precisamos de um teto para nós ficarmos. Mas aí nós vamos receber um corpo novo, um corpo glorificado, que não precisa, que não sente fome, um corpo que não está sujeito às paixões da carne, um corpo que não está sujeito a doenças. Se o sol bater, o sol quente, não vai causar insolação. Se a chuva bater, não causa gripe nem nada. Para que nós teríamos prédios na Nova Jerusalém? Então ele diz assim, no parágrafo 109, dessa mensagem que eu acabei de citar, ele fala assim, nunca criei que o céu fosse um lugar onde há um monte de edifícios, onde há um punhado de casas ali em cima, feitas com argamassa, revestida com papel, pintura na parede. Nunca criei que um ser sobrenatural teria que viver literalmente em uma casa. Creio que quando Jesus falou em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, ele quis dizer um corpo, um lugar para habitar. Observe isso aí então, irmão. Aí o profeta fala assim, pois as escrituras comprovam a mesma coisa e dizem, se esse tabernáculo terrestre desfizer, já tem um esperando. Vê você isso? Seres mortais são os únicos que vivem em habitações mortais. Seres imortais
vivem em habitações imortais. Então, o lugar para onde vamos, até retornarmos, não é um lugar de tijolo e argamassa, e barro, ou pedras preciosas ou joias. É um lugar, uma condição, pois saímos dessa dimensão em que vivemos para outra dimensão. E é uma casa, um tabernáculo, um lugar para habitar. Jesus disse: destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. E eles pensaram que ele estava falando do templo de Salomão, mas ele estava falando de seu próprio corpo. E ele foi preparar um lugar para cada crente, que no exato momento em que saíssemos dessa região de mortais, não estaríamos em um mito ou algum espírito sobrenatural, mas estaríamos em um tabernáculo, um lugar para habitar. E isso pode ser bem aqui nesse edifício nessa manhã, em um lugar onde nenhuma radioatividade ou nada possa tocar. Está ali exclusivamente fixado por Deus. Lembre-se que nós sabemos que tem a cidade literal, mas a parte espiritual, que é a Nova Jerusalém, o edifício que nós vamos ficar, quando ele fala assim, quando Jesus estava falando, eu tenho uma casa preparada para você lá no céu, Jesus estava dizendo que tem uma casa de tijolo, uma mansão feita com argamassa. Essa casa que Jesus estava dizendo era um novo corpo, um corpo glorificado. Entende? Eu vou preparar um palácio. Porque aqui nós estamos vivendo num casebre, em tipos e figuras. Esse corpo é um casebre. Lá no céu, o corpo glorificado é um palácio que nós vamos estar saindo. Porque isso aqui, irmão, observe isso aqui. Isso aqui não é você. Essa carne aqui, ó, esses dedos, esses olhos, não é você. Mas como assim? O que é você é sua alma. Esse corpo que nós estamos é uma casa que a alma está morando. É emprestado. Quando nós somos arrebatados, essa alma que somos nós será transferida desse corpo todo esbagaçado, esse hospital de Peixilha, será transferido de uma casa para outra melhor. Conseguiu captar? Então é isso que o Mombrano está nos falando sobre essa Nova Jerusalém, que são corpos, certo? Ele vai dizer assim, ó, eu quero mostrar agora para os irmãos, continuando sobre a Nova Jerusalém, quero falar sobre a Nova Jerusalém na Terra, certo? Nós vimos a parte espiritual, vamos falar ainda sobre a parte espiritual. Quero mostrar aqui sobre o levantar da Nova Jerusalém aqui na Terra, certo? Eu quero ler Apocalipse 21, lá no verso 10, que fala assim: levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou uma santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era... Aí aqui que eu quero que os irmãos observem sobre esses detalhes aqui. Ele fala assim, a cidade era quadrangular. E o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com uma cana e tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Também mediu o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjo. O muro era construído de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Observe isso então, irmãos, algumas informações que João nos deu aqui sobre a cidade. E nós vamos, a partir dessas informações de Apocalipse 21, nós vamos extrair algumas informações e vamos ver quão tremendo é isso. E aí nós vamos pegar as 2 asas, a Bíblia e a mensagem do profeta, e vamos alçar voo aqui nesse programa, certo? Observe, essa cidade aí, irmão, sabe quando dá aquela tempestade aí na sua cidade? Se você está em Campo Grande junto comigo, qualquer lugar que você esteja assistindo, e aí o céu fica negro, aí você tem que correr, se esconder dentro de casa, pegar as roupas do varal, se esconder, fechar a porta, fechar a janela e esperar aquele temporal passar. Na Nova Jerusalém isso não vai ter.
não vai ter tempestade. Não vai ter maldições. Não vai ter essa atmosfera pesada. Sabe quando você passa numa rua e tem uma atmosfera pesada naquela rua? Tá tudo escuro, você sente algo pesado. Na Nova Jerusalém não terá isso. É só paz, o céu será lindo. O profeta diz isso na mensagem Futuro Lar 221. Ele fala assim: nessa terra nova, os céus nunca mais se nublarão. Não, isso é desde a maldição. Nunca mais se nublarão com nuvens furiosas. Os ventos nunca mais soprarão desse modo através dela. Não, ela nunca mais arrancará as árvores e arrancará as casas e revolverá as coisas. Relâmpagos e a ira nunca sairá de Satanás através disso, e matará um homem caminhando rua abaixo ou queimará um edifício. Vem? Não, não mais. Não haverá mais fortes tufões precipitando-se, tormentas e tornados, e arrancarão casas e matarão crianças e coisas. Não estará ali, Satanás é expulso. Lá no 225 ele fala assim: não haverá feras ali para destruir novamente. Quando você caminhar rua abaixo nos jardins de flores, não haverá nenhuma serpente ali para chiar e te morder com sua peçonha venenosa. Não será maravilhoso? Ouçam, ali não haverá nada dessa terra nova, elevado por um aterro com gramado amarelado, por uma sepultura. Ali não haverá nada disso. Não vai ter mais feras, irmãos. Não vai ter mais serpentes. Não vai ter mais essas coisas. Que cidade, irmão, que nós temos que orar a Deus e buscar intensamente para nós vivermos nessa cidade. O profeta não tirou isso da sua mente. Está lá em Isaías 65, verso 25, ele fala assim: o lobo e o cordeiro juntos se apacentarão. O leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Vamos lá. Eu quero mostrar aqui para os irmãos o que João falou ali. Observe que João falou que a cidade ela vai ser quadrangular, certo? Quadrangular, quadrado, né? Ela vai ser quadrangular. Foi o que ele disse aí. O local aonde essa cidade vai sair, esse quadrado, vai ser lá na Palestina. Mas observe que João disse aqui, ele falou assim que o tamanho da cidade, o tamanho desse quadrado, vai ser de 12 mil estádios. Então, são 4 lados, né, um quadrado. Um lado tem 12 mil estádios, o outro tem 12 mil estádios, o outro tem 12 mil estádios e fecha com 12 mil estádios. Certo? 12 mil estádios. Vou colocar a arte aí para os irmãos verem como que ficaria 12 mil estádios. E o profeta, ele pega isso aí e ele faz um cálculo e nos mostra na mensagem Futuro Lar que 12 mil estádios é 1.500 milhas. Então, 1.500 milhas nós convertermos para aquilo que nós entendemos aqui no Brasil como fórmula de medida, isso dá 2.414 quilômetros. Olha o tamanho dessa cidade. E ela é quadrada. De um lado, 2.400 quilômetros, do outro lado, 2.400 quilômetros, e assim sucessivamente. Enorme, vai ser uma cidade enorme. E da onde vai surgir essa cidade? Lá da Palestina, onde está tendo a guerra lá do Hamas, Israel, onde tem a Arábia Saudita, lá vai surgir essa cidade. Mas aí você fala assim, mas isso aí não tem como, rapaz. Né? Eu entendo de geografia, irmão Jones. Eu sei que lá na Palestina é uma área muito pequena. Não dá 2.400 quilômetros. Ainda tem o mar, né? Tem o mar lá. Como é que essa cidade vai ficar dentro do mar? Né? Vamos ler o profeta então nos falando. Ele vai falar assim, Ele fala assim, Futuro Lar 305. Ele fala assim: por que pensou Deus tanto e cuidou tanto desse lugar da Palestina? Vem, quando só é um pequeno lugar. Porém, ali mesmo é onde o templo está estabelecido. Ali é onde surgirá a Nova Jerusalém, ali mesmo. Oliveira, o Monte das Oliveiras dividirá a parte para a direita, a parte para a esquerda, seguro. Quando ela se abrir passo a passo para cima desde baixo. Agora, se eles disseram, impulsionando desse modo, está empurrando para cima naquele dia quando
quando ele parar seus pés santos sobre o monte. Notem, em seu trono, 1.500 milhas de altura, 2.400 quilômetros. Então, até para cima. Então, ela é quadrada, 2.400 metros quadrados. Para cima, mais 2.400 metros quadrados, essa cidade. E ela sobe de uma forma piramidal, certo? A sua base é quadrada, mas ela sobe de uma forma piramidal. Eu vou pegar aqui um exemplo para os irmãos. Aqui está, irmãos, a nossa pirâmide, né? Que nós temos aqui, os irmãos já conhecem. A base da pirâmide é quadrada. Veja, é assim que vai ser a cidade. Vai ser quadrado, 2.400 quilômetros desse lado, 2.400 quilômetros de cada lado, e ela cresce de uma forma piramidal. E a altura dela, 2.400 quilômetros, é o que o profeta está nos falando aqui. Aí lá do Pará 275, os irmãos podem olhar isso aí na sua, pegar a mensagem e ler, né? Isso aí é onde o profeta vai nos falar que os 4 cantos da cidade é 2.400 quilômetros. E aí nós não vamos ler aqui, nós vamos ler apenas o 275. Ele fala assim, no futuro lar, ele fala assim: notem agora, haverá suficiente espaço na terra. Lembra que eu falei que se a pessoa fala assim, mas eu conheço a geografia, eu sei que lá tem mar, não tem espaço. Aí o profeta vai responder isso aí. Ele fala assim: notem agora, haverá suficiente espaço na terra. Sim, suficiente espaço. Será renovado, isso é certo, por meio do fogo, porém o mar não será mais. Então lembre-se, irmãos, o profeta nos ensina, eu creio que nos programas passados nós falamos isso aí também, que vai cair um fogo santo de Deus e a água vai explodir. Nós falamos isso nos programas passados. Então, naquele espaço da Palestina não vai ter mais mar. Então, vai ter um espaço ali para que essa cidade nasça numa forma piramidal, certo? Uma forma piramidal. Agora, observe isso aqui, ó. O profeta diz que a cidade ela vai estar numa colina, certo? O trono vai estar no topo. O trono vai estar no topo. Quando Enoque foi fazer aquela grande pirâmide, né, lá no Egito, ele fez a pirâmide, mas você sabia que ele não colocou a pedra de coroa, né, a última pedra que termina a pirâmide, né, como nós temos aqui, a pedra de coroa é essa daqui, né, que é que encaixa com a pirâmide. Enoque não fez, porque ele sabia que viria a verdadeira pedra de coroa. Então, como um símbolo naquela pirâmide, ele fez isso. E a pedra de coroa ela vai descer na Nova Jerusalém, porque o trono, a cidade ela vai subir numa forma piramidal, vai formar uma base, e aí lá em cima o trono de Deus vai descer. E a ponta dessa grande montanha, dessa cidade, será Jesus Cristo lá, com o seu trono. E do trono sairá 4 rios, né, que os irmãos já conhecem, os 4 rios que estavam no Jardim do Éden. Esses 4 rios vão sair do trono de cada lado e vai banhar a cidade. Não vai ter mar, não vai ter rios, porque o rio vai sair do trono. Na mensagem Futuro Lar 295, o profeta diz assim: a nova cidade, a nova terra, a nova criação, a cidade no monte com o trono no cume dele. O trono aqui em cima e os moradores todos para cima e para baixo deste monte. 297 ele fala assim: ó que coisa, sobre o trono, sobre ele, 1.500 milhas de altura, o mundo completo verá a luz do mundo. Jesus, assentado sobre o trono, em cima do mundo, em cima da igreja, em cima do monte Sião, o qual é 1.500 milhas, a metade do tamanho dos Estados Unidos, e se levanta diretamente para cima, até que se pode ver a ele de derredor do mundo. 1.500 milhas de altura, e os redimidos estarão para cima e para baixo de toda a terra. O trono na ponta e os redimidos, nós estaremos aqui, de ponta a ponta aqui nessa grande cidade, né, de ruas de ouro e as coisas que nós já sabemos sobre a Nova Jerusalém. Eu quero ler aqui o que o profeta fala, né, sobre o tamanho dessa cidade. Eu falei que eu não iria ler, mas acredito que seja bom eu ler aqui, para que não fique só nas minhas palavras. O profeta falou assim: notem, a cidade é de 1.500 milhas quadradas. Agora ouçam atentamente, enquanto nós desenhamos essas dimensões. Quero apagar o quadro por um momento. Aí o profeta continua: agora há uma revelação profunda de Deus. Nenhuma dessas outras. Trarei o resto disso, Senhor permitindo. Notem, agora a terra está
Espera até passarmos no livro de Apocalipse. Vocês podem ver como ele a mediu por côvados e por estádios, 2.300. Assim sendo, agora nos inteiramos que a cidade media 1.500 milhas quadradas. Sabem vocês quão distante isso se estenderá? E eu medi essa semana, se estenderá desde Maine até a Flórida, e desde as costas orientais a 600 milhas além a oeste de Mississippi. Em outras palavras, a metade dos Estados Unidos só para a cidade. Você diz, aí não há espaço. Haverá quando desaparecer o mar, porque quase 4/5 dela está em água. E é isso certo? O que o profeta está dizendo aí. A explosão seca completamente o mar, faz brotar a terra. E recordem, 1.500 milhas quadradas. Que cidade! Mas recordem que o mar desapareceu e a largura e a altura são as mesmas. Isso faria 1.500 milhas deste lado, 1.500 milhas daquele lado, 1.500 milhas de longitude pela largura e pela altura, 1.500 milhas, pensem nisso, de ouro transparente. E a cidade tinha um muro ao seu redor. Né? Se nós fôssemos somar aqui 2.400 quilômetros, seria como se fosse daqui em Campo Grande até ali no meio do Pará. E aí eu vou colocar uma imagem para os irmãos. O profeta ele cita que esse tamanho seria metade dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um país continental. Começa no Oceano Pacífico, termina no Oceano Atlântico. E a metade dele é o que o profeta disse que daria a nova cidade que vai nascer lá na Palestina. Então, os irmãos estão vendo aí. São 2.414 quilômetros quadrados que vai ser essa grande cidade, a Nova Jerusalém. Eu espero que esse programa tenha te ajudado a ver alguns pontos sobre essa nova cidade. No próximo programa nós vamos continuar sobre esse assunto, falarmos um pouco sobre essa Nova Jerusalém, essa nova cidade, e que Jesus Cristo continue te abençoando e te santificando cada vez mais. Se você gostou desse programa, se Deus te abençoou, deixe o joinha, deixe um comentário, compartilhe com os irmãos para que chegue no máximo de almas que der. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Shalom.